Olá, começa agora mais um Carimbando Experiências. No programa de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade e entender o porquê de tantos jovens e adultos estarem sofrendo desse mal. Para tornar a conversa mais produtiva, as nossas convidadas são a psicóloga Paloma Vilhena. Boa tarde, Paloma. Boa tarde. E a estudante Carolina Reis. Boa tarde, Boa Carolina. tarde. Paloma, para a nossa primeira pergunta, eu gostaria de contextualizar o que de fato é a ansiedade e quais são os sintomas dela no nosso corpo. Certo. A ansiedade ela é uma resposta normal do organismo frente a situações de perigo, situações diferentes. Então, ela tem o objetivo de proteger a gente dessas situações, né? Então, por exemplo, agora no início do programa, é esperado que a gente fique ansioso, porque tem câmeras, tem uma expectativa, né? E ela tende a diminuir com o passar da entrevista. A ansiedade só é ruim se ela vai ficando cada vez mais frequente e impede a gente de fazer algumas coisas, né? Os sintomas eles variam de pessoa para pessoa, mas geralmente taquicardia, o coração fica mais acelerado, a respiração fica mais acelerada, a mão fria. E aí pode ir piorando, né? Se chega a ser um transtorno de ansiedade, da pessoa ter uma sensação de desmaio, de querer sair correndo, sensações no estômago, calafrio, né? Então vai variando de pessoa para pessoa. E Carolina, como ela se reflete em você? Bom, a ansiedade é muito comum acelerar meus batimentos cardíacos, suor nas mãos, e quando eu tenho alguma crise, algo que é exagerado, eu perco o ar, eu não consigo respirar direito e eu quero sair do ambiente que eu esteja. Se for uma festa, uma reunião, algo fechado, eu quero sair, eu preciso ir para fora respirar ou ir para minha casa, dependendo. E quando você descobriu que você tinha ansiedade? Bom, eu descobri quando eu tive uma crise muito pesada na casa de uma amiga, inclusive. Era uma festa de aniversário, tinha pouca gente, mas para mim, naquele momento, eu não deveria estar lá, eu deveria estar na minha casa. E como a casa dela era muito longe, eu sentia necessidade de voltar, mesmo que fosse horas de viagem. E aí eu comecei a chorar desesperadamente, sem saber o porquê. Comecei a pensar em todas as situações ruins que eu passei na minha vida, sem necessidade alguma, mas ali eu vi que tinha alguma coisa errada. Paloma, você poderia nos dizer quais são esses estalos que acontecem assim na ansiedade para a gente descobrir quando temos assim? A ansiedade ela pode ser traço, então significa que a pessoa tem uma personalidade mais ansiosa e vai responder de forma mais ansiosa às situações do dia a dia, ou um estado, né? Então, que a ansiedade todo mundo sente, não tem como a gente sentir. Então, por exemplo, você tem um encontro, você tem uma prova, tem uma festa, isso é comum, é normal. Na ansiedade traço, se a pessoa já é mais ansiosa, ela vai responder de forma mais ansiosa. Em frente a por exemplo, uma festa, ela vai ficar muito mais ansiosa, querer, né, sair correndo, querer fugir da situação. Numa prova, desistir, o pensamento fica confuso. E se isso não for tratado, pode virar um transtorno de ansiedade, né? Que aí a pessoa tem que fazer um tratamento, buscar terapia, em alguns casos tem que tomar medicação. Então, assim, se a pessoa já tem uma personalidade mais ansiosa, pode ser um evento simples do dia a dia, porque ela vai fazer uma leitura daquele evento, vai pensar coisas, vai sentir coisas e se comportar de determinada forma. Já que você citou o transtorno de ansiedade, você poderia falar para a gente quais são os tipos de ansiedade? Hoje em dia se fala muito do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, então é um estado constante de tensão. Né? Então, a pessoa está sempre em alerta, sempre preparada. A ansiedade prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir. Então, é um estado de tensão constante. Tem também o transtorno do pânico, né? Transtorno de ansiedade de separação em crianças, né? São os mais conhecidos da ansiedade. E quais são os tratamentos mais comuns para eles? Então, é importante buscar a terapia, psicoterapia com psicólogo, porque o nosso trabalho é realmente ajudar a identificar esses pensamentos, questionar se esses pensamentos são reais ou não, porque muitas vezes eles não são, né? Então, eu vou numa festa, eu vou pensar que ninguém gosta de mim, que eu não vou conseguir falar com ninguém, e são só pensamentos, tem que ver se isso acontece de fato na prática e trabalhar isso. Também na terapia se faz alguns exercícios de relaxamento, de respiração. Como eu falei, em alguns casos tem que tomar medicação, né? Isso é uma preocupação muito grande das pessoas, porque é visto como, eu tenho, mesmo indo psicólogo ainda hoje, né? Então, eu tenho um problema muito grave que eu não consigo lidar sozinho, ou tenho que tomar medicação, é uma coisa muito séria. Não, é tudo para melhorar a qualidade de vida. Se sabe hoje em dia que a ansiedade, ela tem uma alteração
neuroquímica, né? Então, em muitos casos, o cérebro funciona de uma outra forma, tem que tomar remédio sim, para aliviar os sintomas. E, Carol, esses sintomas e esses tratamentos, você se viu na sua ansiedade? Você fez algum tipo de tratamento, como a Paloma citou alguns? Bom, tratamento profissional eu nunca cheguei a fazer, né? Acho que, como ela disse, mais por medo, talvez um preconceito de ter que tomar remédio, né? É algo que eu lido todos os dias, né? Eu trabalho isso na minha mente. E uns tratamentos do dia a dia seria o simples, né? O desenhar, eu gosto muito de desenhar. Então, eu vou fazendo coisas que eu goste. Cantar, desenhar, ver um filme, né? Escrever também. Coisas que me relaxam, que me ajudam a não pensar em coisas que podem me deixar nervosa, que podem atacar minha ansiedade ou algo assim. Eu fico mais tranquila. Quando você encontra o que você mais gosta de fazer, seja na dança, né, no meio artístico, ou algo mais de estudar, né, fazer uma atividade da faculdade, da escola, ou adiantar alguma coisa do trabalho, tudo isso que ocupa a mente ajuda muito, muito a você não pensar, não se precipitar, né, porque a ansiedade é muito isso, você sofrer antes do tempo, né, então isso ajuda muito, né, o fato de você fazer coisas que você gosta, pode ser um exercício físico, ou algo dentro da sua casa, vendo um filme, uma série, coisas assim. Acho que é bem interessante, ajuda bastante. Como ela falou, a atividade física é comprovado cientificamente que ajuda, né? Porque libera endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Então, gastar essa energia mesmo, né? Dança, atividade física, fazer coisas prazerosas para aumentar a sensação de bem-estar, porque a ansiedade você fica com o pensamento o tempo todo naquilo. Meditação, hoje em dia se fala muito também do mindfulness, que é meditação do agora. Então, você se voltar para o momento presente, para o seu corpo, para as sensações, sair um pouco do pensamento e um pouco para o corpo, né? São coisas que podem ajudar também. Você acredita que o isolamento pode tem seu lado positivo e lado negativo na ansiedade? Isolamento? É. Um dos transtornos da ansiedade pode ser a fobia social, da pessoa realmente se isolar e não querer evitar contato por causa da ansiedade, né? Se é um isolamento extremo, tem pessoas que precisam dar um tempo sozinha e ficar sozinha para meditar e para entender esses pensamentos. Nesse caso é positivo, mas se há um retraimento de evitar uma situação ansiosa, né, de evitar, aí pode ser prejudicial, porque nós vivemos em sociedade, nós temos que interagir com as pessoas, né? Se esse isolamento vai para esse sentido, aí não é legal. A nossa sociedade do século XXI é muito individualizada, né? Você acredita que isso se transparece no sentido que a ansiedade é o mal do século? Se fala muito nisso, né? Porque, assim, tanto ansiedade como depressão são doenças que aumentaram bastante, né? E tem um pouco a ver com o momento que a gente vive, da tecnologia, das redes sociais, é tudo para ontem, né? Então, assim, se eu não vi um vídeo tal que estão comentando hoje, eu já não sei, atrasado. Tô por fora, tô atrasado. Se eu não respondi ali a mensagem no WhatsApp na hora, a pessoa visualizou. Então, assim, tudo isso serve para aumentar a ansiedade, né? A informação é muito rápida, tudo muda muito rápido e, com certeza, esse excesso de informação pode aumentar a ansiedade. Carolina, você acredita que essa pressão na juventude foi mais um aspecto para você desenvolver a ansiedade? Nossa, eu tenho quase certeza disso. Principalmente na transição do ensino médio para a faculdade, né? Eu entrei nova na faculdade, entrei com 17 anos, né? Fiz todo o meu primeiro ano com 17. Então, como uma criança, né? Uma jovem, uma adolescente de 17 anos, tem que escolher o que quer fazer para a vida. Eu acho que isso ajudou muito na pressão de conseguir as coisas logo, né? Fazer tudo logo, porque quanto antes, melhor. A gente tem esse pensamento e vai crescendo assim. Paloma, qual é a sua ideia de tantos jovens estarem sendo diagnosticados com ansiedade? Diagnóstico em criança e adolescente tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, né? Eles estão em desenvolvimento. Antes de fechar um diagnóstico, tem que ver como é que é essa família, porque o ambiente é muito importante para gerar os sintomas nas crianças e adolescentes. Então, como é que está na escola, como é que está na família, mas tem sim essa questão da tecnologia que eu falei, das crianças usarem muito o celular o tempo inteiro, dos joguinhos, dos vídeos, né? Então, de não conseguir, às vezes, ficar no momento presente, tá ali ansioso com
o jogo, a hora que meu pai vai deixar jogar, a hora que eu tenho que ver aquele vídeo, né? Então, as crianças realmente estão com mais dificuldade de se conectar com o momento presente, né? Tem a ver com essa época que a gente vive. Mas para fechar um diagnóstico, eu acho que em alguns momentos tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, né? Falando sobre família, ambiente familiar, como foi para sua família entender a sua ansiedade e lidar com ela? Bom, de início eu guardei muito pra mim, né? Quem soube foram mais os meus amigos que estavam ali presentes no momento que aconteceu a minha primeira crise. Eles que me acalmaram, me ajudaram. Eu escondi durante um tempo, eu quis não comentar, achei que era só uma vez e pronto. Só que depois aconteceu de novo e eu comecei a ficar com medo, né? E eu via que eram acontecimentos não só únicos, separados, individuais, eram todos os dias, né? Todos os dias uma preocupação a mais, uma preocupação desnecessária que eu passava. E aí foi quando eu conversei com a minha mãe, então a partir daí ela começou a ficar mais do meu lado, a conseguir me entender mais, me ouvir muito mais e dar uns conselhos necessários, sabe? No sentido de, calma, tudo tem o seu tempo, vai dar tudo certo, você não precisa, eu tô aqui, seu pai tá aqui. Então, eu tive muito apoio da minha família em relação a isso. Eles me ajudam até hoje, tanto pai, mãe, quanto vô, tio e tudo mais, é sempre do meu lado. Fizemos algumas enquetes nas redes sociais sobre perguntas que as pessoas tinham sobre ansiedade. A gente preparou algumas para você, Paloma. A Juliana Marsula perguntou: a falta de sono pode ser ansiedade? Dá para regular o sono e ansiedade através de algum alimento? Pode ser ansiedade, sim. Ansiedade afeta a alimentação, mas assim, tem pessoas que comem mais ou comem menos, dormem mais ou dormem menos, né? Então, pode ser e pode não ser, mas pode ser um dos sintomas, sim. Alimentação não é muito a minha área, mas assim, tem alimentos que são mais estimulantes, né? E alimentos que ajudam a relaxar. Não é bem a minha área a questão da alimentação, mas Claro, tem alimentos claro. que influenciam na ansiedade, sim. Né? Porque, como eu falei, é uma sensação física, pensamento, sentimento, é um monte de coisa. A Lilica Max perguntou: por que uma crise de ansiedade é confundida com um ataque cardíaco? Existe alguma relação? No ataque de pânico, né, é um extremo da ansiedade, a pessoa realmente acredita que está tendo um ataque do coração, que pode morrer, que está ficando louca, a sensação é realmente real, né? Porque tem esses sintomas físicos, então é uma situação extrema e que realmente tem a sensação de morte mesmo. É um nível mais avançado. Isso. Você já passou por alguma coisa semelhante com isso, Carolina? Já tive poucas vezes, né? Creio que 2, 3, desde que eu soube que eu tive ansiedade. Mas meu coração fica muito acelerado e é realmente a sensação de que ele vai sair, sabe? É muito rápido que parece que você vai morrer. É impressionante. Próxima pergunta. A Cláudia Bernardes. Como podemos modular o humor? Então, a gente às vezes acha que as emoções não podem ser controladas e o humor, né? E realmente pode. Na terapia você vai aprender isso, a identificar, primeiro, que nenhuma emoção, nenhum sentimento é negativo. Como eu falei, a ansiedade protege a gente. O medo protege. Se eu não tivesse medo, eu ia atravessar a rua de qualquer jeito. Se eu não tivesse ansiedade, eu não ia me preparar para os eventos futuros, né? Então, assim, todos os sentimentos, eles são bons e ruins. Tem uns que são mais desagradáveis de sentir. Então, primeiro, assim, você entrar em contato com esse sentimento, perceber como que ele afeta o teu humor. E tem técnicas na psicologia que a gente vai olhar para isso, da onde que veio, por que você se sente assim, por que você pensa desse jeito, né? Então, dá para aprender a lidar melhor com isso, porque tudo isso são emoções humanas. E questões humanas, né? A gente não vai deixar de sentir, que bom, né? Isso nos faz ser humanos, né? Outra pergunta da Cláudia Bernardes. Como podemos desacelerar o nosso pensamento? A meditação é uma das técnicas que ajuda, como eu falei, né? Você prestar atenção na sua respiração, fazer uma respiração diafragmática, não sei se você já ouviu falar. Posso até ensinar aqui, se você quiser, assim, porque quando a gente está ansioso, a gente respira com a parte superior do pulmão. E nós temos uma membrana aqui que chama diafragma, que a gente não usa muito, que é aquela respiração dos bebês, né? Então, se a gente colocar a mão aqui, quando você está ansioso, você respira aqui mais em cima. Você vai ter que respirar aqui. Então, encher a barriga e esvaziar. É desconfortável, porque nós não estamos acostumados a respirar assim.
mais respirando desse jeito, vai mais ar para o pulmão se expande, também vai mais ar para o cérebro, a gente tende a pensar melhor, né? Então, é uma forma de esvaziar um pouco, ou fazer uma atividade prazerosa como ela falou, né? De sair um pouco do pensamento, vou fazer uma atividade artística, vou assistir uma série, vou conversar com alguém. Espairecer nesse momento de tensão, Sim. né? Uhum. Bom, vamos para a próxima. A Naime Edgar perguntou, como tratar a ansiedade em adolescentes? Então, a adolescente trata na terapia e também sempre criança e adolescente com a participação da família. Então, os pais são chamados para orientá-los, porque às vezes os pais têm algumas atitudes com o adolescente, com a criança, que mantém aquele comportamento, né? Uma pressão para o vestibular, uma pressão na escola, né? Então, a orientação dos pais faz parte do tratamento com o adolescente. Com o adolescente é o que eu falei de identificar o pensamento, identificar as emoções e dar ferramentas para que ele lide melhor com isso. A Adriele Francistini perguntou, quais são as melhores formas de tratar a ansiedade e como eu posso lidar com a minha insegurança? Então, geralmente pessoas mais inseguras, pessoas mais introvertidas, tendem a ser mais ansiosas, né? Então, na psicoterapia, uma das formas de lidar com isso, vai entender de onde que vem essa insegurança, se essa insegurança ela se confirma na realidade ou não, porque às vezes, como eu falei, é isso, é um pensamento de que aquela situação existe, as pessoas estão falando mal de mim e não estão, né? Então, eu acho que meu namorado não gosta mais de mim, mas você conversou com ele? Não, por que você sente isso, né? Então, ajudar a testando na realidade se aquilo é verdade e se fortalecendo também, né? Quais são os seus pontos fortes, o que você precisa melhorar? Carolina, você identifica essa insegurança na sua personalidade? Insegurança muitas vezes é natural, né, no nosso dia a dia, mas não tanto assim a ponto de ser introvertida, né? Eu acho que um dos aspectos que me ajuda muito na ansiedade é porque eu sou extrovertida, eu sou muito comunicativa, né? Então, isso me ajuda bastante a me distrair, né, a me sentir parte de algum grupo, né? Mas eu acho que a insegurança vem disso, a necessidade de eu querer conversar com as pessoas, de eu precisar me encaixar em algum lugar, né? De eu ter amigos, de eu ter conversas, tudo isso para não ficar sozinha, entendeu? Para justamente não me introverter. Então, acho que a insegurança, minha insegurança se reflete muito nisso, a necessidade de conversar. Para encerrar o nosso programa, eu gostaria que a Carol desse uma mensagem para o nosso público. Bom, quem tem ansiedade, eu aconselho a ter calma, né? O que eu sempre ouço é viver um dia de cada vez. E para quem tem algum amigo, algum parente com isso, esteja do lado dessa pessoa. A última coisa que ela precisa é ficar sozinha, né? Se sentir sozinha ou vulnerável, algo do tipo. Quanto mais gente ajudando, melhor. E, Paloma, você teria alguma mensagem também? Acho importante, se a ansiedade está trazendo sofrimento, para procurar ajuda profissional. Não precisa ter medo ou vergonha. Fazer terapia não é uma coisa de gente louca, gente fraco, né? É um espaço que é livre, que você vai poder falar de qualquer assunto sem ter medo de julgamento, e também é protegido pelo sigilo ético. Então, o que você fala dentro do consultório não sai do consultório. E é um espaço para você ter ferramentas para lidar com a ansiedade e ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero agradecer a presença da psicóloga Paloma Vilhena e da estudante Carolina Reis pela participação no nosso programa. Eu tenho certeza que a conversa foi muito esclarecedora. E fica por aqui mais uma edição do Carimbando Experiências. No programa de hoje nós falamos sobre ansiedade. Eu espero que a gente tenha tirado a maior parte das dúvidas de vocês. Até o próximo programa.